Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ela é Tão Galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Eu quero falar hoje sobre um devaneio que eu venho tendo desde que eu conversei com a Bia, né, no último episódio aí, que foi, eu acho que o 34. A Bia e eu estávamos falando sobre essa questão, né, de como nós, mulheres sem filhos, podemos ser amigas melhores para as mulheres com filhos. E como que as mulheres com filhos podem também abrir espaço para receber as amigas sem filhos no seu mundinho também, né? No seu mundinho da maternidade, em todo esse contexto e tal. E aí, eu e a Bia, no finalzinho do episódio, a gente fala uma coisa assim, que eu falei pra ela, eu não acho que eu tenho coisas interessantes pra te falar. Eu não acho que o que eu tenho pra falar é legal, é interessante pra você, que tem tanta coisa acontecendo. Então eu me sinto desinteressante. E aí, a Bia falou pra mim, ué, mas eu também me sinto desinteressante. Ah lá, que loucura! Vocês conseguem entender isso? E aí, quando eu me dei conta, estávamos eu e Bia nos achando desinteressantes. Uma pra outra, pra sermos amigas. Gente, faz o menor sentido isso. Mas ao mesmo tempo faz sentido, sabe? Porque se a gente for pensar, cada uma de nós tá ali mergulhada, imersa em nossas próprias vidas, todos os dias. Apenas na nossa rotina, vivendo nossas vidas. E é óbvio que na hora de contar isso pra alguém, a gente não vai achar interessante. Porque pra gente, é apenas mais um dia na nossa vida. E que acontece todos os dias. Então você fala, poxa, mas isso então não é interessante? Então eu não tenho o que falar? E o que eu for falar é chato? Esse foi o nosso ponto de partida, ok? Mas se eu sou desinteressante e você é desinteressante, e aí? Quem é interessante? Aí fica esse questionamento, mas é algo que ficou assim no fundinho da minha mente só. Não é uma coisa que ficou ocupando, né, uma grande energia mental. Não ficou, mas ficou ali. Aí, nessa mesma semana que saiu o episódio com a Bia, saiu o episódio com a Bia na quinta-feira, e na sexta-feira eu fui sair com algumas amigas minhas, duas amigas minhas da faculdade. A gente foi jantar. E aí a gente tava lá conversando, essas duas amigas minhas, enfim, a gente é amiga há muitos anos e tal. Uma delas é recém-solteira, né, está solteira há pouquíssimo tempo, um término que inclusive abalou todas nós. Desculpa, amiga, não quero te engatilhar, mas enfim, ela sabe, né? Foi um término que abalou a gente porque a gente gostava muito dele. Do ex-mozão dessa minha amiga. Essa amiga, então, ela está solteira neste momento. A outra amiga, ela namora há muitos anos já também. Acho que talvez ao mesmo tempo que eu e a Cícera, não sei. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, não sei. Mas ela tem uma vida um pouco mais agitada, eu acho. Porque ela é produtora de evento, então ela tá sempre viajando, sempre fazendo coisa. E o namorado dela, né? Porque eles também já é meio que casados, né? Ele também viaja bastante, que ele trabalha com coisa de barco, tá? Então, eles têm ali uma rotina diferente. E aí, a gente saiu pra conversar, e a nossa amiga solteira, recém-solteira, contou lá, né, da vida dela, que é uma vida que tá dinâmica, obviamente, porque toda uma mudança de status aí, né? Você tem que mudar muita coisa, né, na sua vida quando você termina um relacionamento longo, muitas dinâmicas que mudam de vida, amizades, programas, rolês, enfim. E aí, óbvio, é super interessante. Quem não gosta, gente, de ouvir uma fofoca, né, ouvir um pouco da vida da amiga que acabou de terminar? Eu gosto. Você deve gostar também, gente, porque, sei lá, é uma coisa que é diferente, é emocionante, piriri pororó, mas a questão não era nem essa. A questão é que quando elas me perguntaram sobre a minha vida, eu me achei muito desinteressante, cara. Porque assim, ó, eu vou falar pra vocês uma coisa sobre mim. Eu sou uma ótima conversadora, mas eu sou uma ótima conversadora na posição de escutadora. Eu amo escutar história, eu amo escutar as pessoas falando da vida delas, contando coisas. Eu pergunto, eu me interesso. E é genuíno, tá? Não é uma coisa que eu ensaio, é uma coisa que eu me programo pra fazer. É genuíno, eu adoro saber mais. Eu sempre quero saber mais. Então eu sempre pergunto muita coisa, eu quero saber, tipo, mais detalhes, eu quero saber, sabe aquela pessoa que conta história em detalhes? Tipo, ela conta até a roupa que as pessoas estavam vestindo na hora do acontecimento. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de saber tudo, eu gosto de saber até assim, que cheiro você sentiu a hora que você falou tal coisa, qual era o perfume que a pessoa tava usando, sabe? Eu gosto de saber tudo, porque eu acho que isso transporta a gente para a história. Então, eu acho que é muito valioso quando a pessoa conta história assim, bem completa. O único problema é que, geralmente, pessoas como eu, que gostam de saber histórias em detalhes, a gente geralmente namora, casa com pessoas que não gostam de contar história desse jeito. E é o que acontece comigo e com a Cissa. Vocês que conhecem a Cissa já um pouquinho mais de, talvez, ver
ela na minha rede social, ou, né, eu tô ouvindo o episódio que a gente gravou juntas e tal, já devem ter imaginado que a Cissa é mais objetiva que eu. Então a Cissa é aquela pessoa, ela foi encontrar com as amigas dela. Aí você fala, como é que foi? Foi legal. Porra, velho. Nossa, que ódio que eu tenho disso, sério. Ela foi encontrar, sei lá, as amigas da faculdade que ela não via há 5 anos. Foi legal? Caralho, você minimamente venha com uma fofoca boa. Não tem nenhuma história, não é possível. Eu, assim, custo acreditar que você ficou lá num brunch com suas amigas, um café da manhã, ou um jantar, ou um coquetel. Coquetel é muito velha, né? Nossa, agora eu não só entreguei minha idade, como eu fiquei mais velha há uns 10 anos. Um drink, né? Que os jovens falam drink. Você foi tomar um drink com suas amigas, você não tem nenhuma fofoca boa pra me entregar. Sério mesmo, você chega em casa e você não tem nada de fofoca quente pra me entregar. Sempre tem, mas a Cissa nunca quer contar. Não é que ela não quer, né? Não é, tipo, ativamente não quer contar. É que ela tem preguiça. Ela acha que só contar, tipo assim, vai. As minhas amigas estão bem e tal. By the way, aliás, a fulana tá grávida. Você fica, caralho! Como você deixou essa informação pro final? De quantos meses? Como ela tá se sentindo? O que mudou no corpo dela? Já enjoou? Já sabe o sexo do bebê? Como que o marido dela encarou essa novidade? Sabe assim? Olha, vou falar uma coisa pra vocês, que é uma filosofia que eu tenho pra minha vida. Tudo tem muita coisa pra contar, tá? Se você souber perguntar, se você souber se interessar da forma correta, todo acontecimento, toda história, tem muita coisa legal pra ser contada, tá? Assim, não tem nada que você fale, foi só isso. Nunca foi só isso, gente. Mas a questão é, você sabe explorar os detalhes? Você sabe perguntar as coisas que são interessantes? Putz, eu acho isso muito importante para o bem de uma história. Para você determinar o quanto aquela história é boa, vai depender muito de, a pessoa tá disposta, né, a contar, que essa é a primeira coisa. E 2, você saber o que perguntar também. Porque às vezes a pessoa, tudo bem, a pessoa não sabe o que você quer saber. Aí nesse caso você conta pra pessoa. Você fala pra ela, olha, eu quero saber esse detalhe. Entendeu? Eu aqui, quando eu falei agora que nesse exemplo fictício, reparem, é um exemplo fictício, gente, que eu falei agora de uma amiga da Cissa estar grávida, eu já pensei agora em 3.567 perguntas, entendeu? Que eu poderia fazer pra essa pessoa. Ela tem uma amiga que tava grávida? Realmente, ela já teve filho. Inclusive, a gente vai conhecer a criança esse final de semana. Eu tô super animada. Tô amando conhecer bebê, viu, gente? Nossa, que coisa legal, né? Conhecer o filho dos amigos. Tô amando. É que assim, eu não tenho tanta intimidade com essa amiga da Cissa pra ficar perguntando tudo no mínimo detalhe. Mas como a gente vai se ver esse final de semana, eu vou perguntar. Eu vou deixar essa brecha acontecer e vou perguntar. Porque assim, é muito legal. Você pergunta pra pessoa assim, tipo, qual foi o sentimento que você teve, assim? Você ficou desesperada, alegre, com medo, tudo ao mesmo tempo? Como foi? Você ficou emocionada? Qual foi a primeira coisa que você quis comer depois? Entendeu? Vocês não acham tudo isso muito interessante? Como você contou pra sua mãe? Como você contou pro seu pai? Como você contou pros seus irmãos? E seus amigos, sabe assim? Porra, tem muita coisa interessante. Então, mesmo nas coisas triviais. Então, eu não entendo as pessoas que não contam ou que não perguntam. Porque aí, tudo bem. Às vezes, a história pra você é uma história comum, né? A gente tava falando agora no começo, né? Desse episódio. Que às vezes, a sua história pra você é uma coisa comum. Porque você tá lá vivendo ela todo dia. Às vezes, pode parecer meio chato. Então, você fala, poxa, sei lá, não sei o que é interessante pra te contar. Eu vou falar aqui o geral. Mas, cabe a nós, interlocutores, ouvintes, perguntar, né? Acho que isso é um papel muito importante. Nossa, assim, enquanto amigas, né? Enquanto escutadoras de histórias das amigas também. E eu, sem modéstias, eu sou boa nisso. Eu sempre fui muito boa nisso. Em me interessar pelas histórias dos outros. Eu arrumo um assunto, gente. Por isso que eu converso com todo mundo. A Cissa até me zoa, né? Por isso que eu converso, assim, com as porteiras do prédio, as moças da faxina, a caixa do supermercado, a moça da farmácia. Por quê? A Cissa até me zoa. Mas por que eu converso com esse povo todo? Porque eu acho muito interessante. Eu pergunto as coisas. Entendeu? Eu falo pra moça da portaria aqui, se tem filhos? Quantos anos tem seu filho? Já adolescente? Ai, caramba, é complicado, né? Quando vira adolescente. É ou não é? É. Não é. Sabe assim? Então, assim, é legal. Passou o Dia das Mães. E aí, como é que foi seu Dia das Mães? Comeram bastante? Ganhou presente? Qual presente você ganhou? Porra, sabe? Tem muita coisa, gente, pra perguntar. Então é por isso que eu converso com todo mundo, porque eu adoro ficar perguntando, adoro saber as coisas. Então, por que eu tava falando disso? Porque assim, você não gosta que eu me perdi. Eu tava tão envolvida no meu próprio pensamento, no meu fluxo de pensamentos, que eu me perdi. Peraí, gente, dá um segundinho aqui pra eu lembrar onde é que eu tava.
Ah, tava falando que eu sou uma boa escutadora. Aproveitei pra tomar um golinho do vinho, que ajudou na minha memória, viu, menina? Veio na hora a resposta. Sou uma boa escutadora, mas eu sou uma péssima faladora nesse tipo de conversa. Tanto que as minhas amigas, eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas teve algumas amigas minhas, da faculdade também, mas é de outra turma da faculdade, outro grupo, que elas até brincaram com isso uma vez, que elas falaram que eu tenho muito crédito pra gastar ainda contando coisas minhas, porque eu quase não falo de mim. E elas só repararam isso esse ano, quando eu falei. Quando eu falei, gente, né, tô trabalhando em terapia, isso aí de compartilhar minhas coisas também, né, aproveitar esse tempo entre amigas pra eu também falar de mim e tal, porque não é uma coisa natural pra mim. Assim, pra mim é muito mais natural perguntar e saber só interagir com a história dos outros do que contar as minhas. Então, é alguma coisa que eu tô treinando de fazer e tal, faz parte dessa minha nova personalidade. Faz parte da personalidade Mari G 3.6 contar da sua vida também. Então, é uma coisa que eu estou treinando fazer, né? É importante. Quando você conta coisas suas, particulares, você tá ali gerando uma conexão com aquelas amigas, né? Você tá falando uma coisa particular sua, você tá permitindo que elas entrem um pouquinho mais no seu mundo interior. E isso cria o quê? Laços, né? Cria mais intimidade, mais confiança. Cara, se você for ver, o que a gente quer nessa vida é pertencer. A gente nasce, cresce, apodrece e morre querendo pertencer. Pertencer a quê? Qualquer coisa. A um grupo, a nossa própria família, aos nossos amigos, à sociedade, à igreja, à escola, tudo. A gente quer pertencer. Porque quando você conta coisas suas, também ajuda o pertencimento. O seu, né? O seu próprio senso de pertencimento, porque você percebe que as suas questões são importantes para aquelas pessoas ali, e também o senso de pertencimento das outras pessoas, porque aí elas começam a perceber que elas fazem parte da sua vida, que elas são uma parte importante do seu mundo interior. Isso que coisa mais linda, gente, do que participar do mundo interior de alguém. Ah, eu acho isso coisa mais linda, sabia? Eu acho uma honra. Parte desse mundo interior subjetivo, que é tão complexo, tão cheio de coisas, tão cheio de camadas, e você ocupar um espacinho no mundo interior de alguém é coisa... Nossa, é muito bonito isso. Muito poético, né? Eu gostei. Eu vou usar isso no próximo bilhetinho que eu escrevi pra Cissa Dia das Namoradas. Você ouviu aqui primeiro. E aí, quando você se permite e falar de você, né? Permitir que as pessoas entrem, a pessoa também fica feliz. Porque ela também sente que ela faz parte do seu mundo interior. Isso faz com que a pessoa sinta que ela também pertence, né? Pelo menos tem um lugarzinho, tipo, se tudo é errado, tem um lugarzinho que ela é, onde ela é importante, que é no seu mundo interior. Ai, gente, que lindo isso, cara. Às vezes vem umas coisas na minha cabeça que eu fico até pensando, caramba, de onde veio isso? Eu achei bonito, eu tô aqui, nossa, viajando nessa ideia de fazer parte do mundo interior de alguém. Olha, vocês valorizem, tá? E vocês, mais do que valorizar, respeitem e tenham bom senso na hora de fazer parte do mundo interior de alguém. Não tomem isso como certo, sabe? Não desvalorizem essa posição, porque é algo muito importante. Quando alguém permite que você faça parte desse mundo interno, é uma grande confiança. Então, cuidado, tá? Cuidado pra não quebrar essa confiança ou pra não subestimar, sabe? É isso, tipo, foda-se, sabe? Dá como certo. Às vezes a gente negligencia um pouco, sabe? A gente fica pensando tanto em fazer dinheiro, ganhar dinheiro, pagar conta, que às vezes a gente esquece o quanto é importante a nossa presença no mundo interior de alguém, não é? Então Voltando agora, tá? Nessa aba aí que a gente tava falando, eu tenho essa dificuldade de me abrir. Assim, eu sou uma pessoa interessante? Cara, no geral, eu acho que eu sou. Apesar de ser uma pessoa média, já falei isso aqui em algum episódio também, não é média no sentido de mediano ruim, eu acho que eu sou uma pessoa bem legal até. Eu acho que eu sou mais legal que a média, assim, do ser humano. Também não tá difícil, porque a régua tá bem baixa, né, galera? Pra uma pessoa média, assim, tipo, classe média, branca, tal, eu super acho que todo mundo tem coisas interessantes particulares. Mas, falando de mim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem coisas interessantes pra falar. Tanto que eu fiz um podcast, né? Se eu não tivesse coisas interessantes pra falar, faria menor sentido eu ter um podcast e, mais do que isso, ter pessoas ouvindo. É o mais importante, né? Isso aí, eu confesso que ainda me impressiona às vezes, sabia? Quando eu vejo os números lá no aplicativo do Spotify Creators, eu fico um pouco assim, tipo, nossa, 100 pessoas ouviram esse episódio? 100 pessoas? Nossa, é bastante gente, né? Quando você põe 100 pessoas numa sala, tem 100 pessoas que gostariam de me ouvir. Louco, né? Às vezes eu fico meio passada, assim. Então eu acho que eu tenho coisas interessantes pra falar. Então vamos partir desse consenso, tá? Que eu sou uma pessoa
no geral, uma pessoa interessante. Só que o que aconteceu nesse jantar? Na hora de falar de mim, a gente teve um jantar um pouco rápido, porque é sexta-feira à noite, né, gente? O pessoal 35+, já tá cansada, né? Não todos, tá? Se você é 35+, não tava cansada, é bom pra você. Mas vocês já sabem, eu já venho falando isso em muitos episódios aqui. Eu tenho me tornado uma pessoa 35+, introspectiva, cansada e tal. Então, chegando na sexta-feira, eu já fiz o esforço de sair, que foi muita coisa, porque eu gosto muito dessas amigas. Então, e assim, uma delas não mora em São Paulo. Então, quando ela tá aqui, a gente faz um esforço porque ela merece, assim. É uma amiga que eu gosto muito, muito, muito. Então, eu me esforço pra vê-la. E a gente foi jantar. Tava frio pra cacete aqui em São Paulo. Um jantar, tipo, meio rápido, assim. A gente não ficou tantas horas juntas. Aí a gente conversou um pouco, foi contando algumas fofocas e tal, né? Falou mal de uma galera e tal. Que faz parte da socialização também. Fofocou um pouquinho. Nossa amiga recém-solteira contou as histórias, as peripécias dela atuais. E aí teve uma hora, quando a gente tava, tipo, pra ir embora, que elas me perguntaram de mim. E elas falaram assim, você, Mari, amiga, a gente nem conseguiu te ouvir, nossa, não deu tempo e tal. Mas fala aí rapidinho, pelo menos, né? Tipo, atualiza a gente, como é que tá a sua vida e tal. E aí, foi que me pegou, tá? Foi aí. E eu, gente, me pegou de um jeito que eu voltei pra casa pensando nisso. Eu fiquei tipo, gente, eu acho que eu não tenho nada interessante pra contar. E aí eu me senti verdadeiramente desinteressante. E aí isso me pegou. Por quê? E aí veio o meu questionamento que, enfim, eu achei que por isso que valia um episódio. O que é interessante pra esse tipo de conversa? Assim, o que é ser uma pessoa interessante para conversar com as suas amigas, tá? Vamos lá, vamos fazer um recap, assim, da minha vida atualmente, tá? Eu tenho 36 anos, eu moro com a minha namorada, com quem eu estou junto há muitos anos. Vai fazer 6 anos que a gente tá juntas. A gente se ama muito, a gente tem um relacionamento maravilhoso. Tipo, a gente não tem grandes brigas, nossas brigas a gente hoje em dia, né, tem conseguido conversar e ter conversas difíceis, que tem sido, assim, uma coisa maravilhosa, né, as duas fazem terapia, então a gente, poxa, acho que a gente consegue ali ter diálogos importantes, então tá tudo ótimo, sabe? A gente não tem aquele relacionamento intenso no sentido de, tipo, brigas, treta, uma dormiu no sofá, não se falou, não sei, sabe assim? Então, nessa parte amorosa, não tenho muita coisa pra contar, porque só tenho pra falar, tá tudo bem? Eu e a Cissa, a gente tá bem, tá tudo bem. Ela tá ótima, eu tô ótima. E aí eu fiquei nessa, tipo, tá tudo, com a Cissa tá tudo bem. Pô, a gente tem questõezinhas? Tem. Mas quando eu vou contar pras pessoas, eu falo, a gente tem tal e tal questão. Mas, a gente tá conversando já, tá procurando resolver e tal. Então, tipo, não tem uma coisa assim, a gente teve uma treta homérica aí, é super passional, e depois a gente transou por 3 dias e 3 noites. Entendem? Tá normal, beleza. Aí, família, tá tudo bem. Tá todo mundo bem, graças a Deus, aos orixás. Tá todo mundo bem, minha mãe tá ótima, meu pai tá ótimo, minha irmã tá ótima, né? Então, a família mais próxima, assim, a família, esse núcleo familiar, que é quem as pessoas conhecem mais e tal, minhas amigas, tá todo mundo bem. Minha mãe tá fazendo as coisinhas dela, meu pai tá fazendo as coisinhas dele, minha irmã tá fazendo as coisinhas dela, trabalhando, tal, tá tudo bem, sabe? Eu trabalho, mas também tá tudo bem. Tive questões com a minha empresa? Tive. Esse ano tive questões diferentes, assim, com a empresa que eu tive que lidar e tal, que não foram lá super fáceis, né? Essas coisas da diversidade, né, gente? Vocês devem ter sido impactados com essas notícias, né? De que essas questões da diversidade foram muito atacadas esse ano, né? Desde que aquele lixo tóxico do Trump foi eleito nos Estados Unidos, os ataques às pautas de diversidade foram ativos, né? Muito, muito grandes. Os golpes foram treta. E se a minha empresa só trabalha com diversidade, né? Vocês podem imaginar que a gente também sofreu esse baque aí, dessa porra, dessa eleição, desse bagaço humano que eu odeio. A gente sofreu, mas assim, tá, tudo bem. Tipo, sofremos esse impacto, sofremos esse baque, porque sim, porque faz parte. Mas tudo bem também, tipo, é uma coisa que faz parte de ter um negócio, é uma coisa que, assim, não foi uma completa surpresa, porque eu já vinha observando esse movimento desde do ano passado até 2023. Eu já percebi que alguma coisa estava rolando. 2024, isso ficou mais forte, tipo, essa crise, digamos assim, de diversidade ficou mais forte. E aí a gente já vinha, né, vendo a eleição do Trump no horizonte. Então, tipo, putz, pode ser que ano que vem a coisa esteja feia. E meio que só se concretizou o que eu já vinha observando há muito tempo. E graças à terapia e à minha educadora financeira, consultora financeira, Juliana Ascard, quem eu falo aqui, episódio sim, episódio não, eu meio que já estava preparada para isso. Então tá, aí a pessoa pergunta, e o trabalho? Gente, bom, sofri um baque, mas tudo bem, eu estava preparada para isso.
Não estou sofrendo, tipo, eu não tô, meu Deus, uma grande crise, porque a minha empresa sofreu um baque, está... Tudo bem, a gente teve uma pequena crise aí, financeira, mas para a qual eu estava preparada graças aos ensinamentos e acompanhamento de Joascar. Eu tinha uma reserva, eu tenho, né, todo o meu planejamento para esses momentos também, sabendo que, né, sempre lembrando que ter um negócio é isso, né? Ter um negócio é saber que vai ter altos e baixos e que vai ter vezes que você vai tá, tipo, mano, lucrando e surfando uma onda ali bacana, e vai ter épocas que vai cair, é normal. É saber que isso vai acontecer, e a questão é como você vai se preparar para esses momentos. Tipo, beleza, já tava preparada. E eu confesso para vocês que, de alguma forma, pode parecer meio torta, mas eu não acredito que seja, porque eu acho que tudo tem meio que um motivo para acontecer. Essa crise também me impulsionou em várias direções que talvez se não fosse por ela não iria, sabe? Porque é aquela coisa, né? A gente tá bem, tá confortável numa certa situação. Se não vem uma crise, a tendência é que você não se mexa muito, né? Que você não vai procurar muita sarna pra se coçar, né? Você vai tipo, tá tudo bem, não vou mexer em time que tá ganhando. E apesar de eu já querer fazer alguns movimentos, e eu já saber quais movimentos eu queria fazer, eu não tava fazendo. Por quê? Eu tava gastando bastante energia em manter as coisas que estavam dando certo. E aí não sobrava energia para dedicar às coisas que eu queria mudar, o que eu queria fazer de coisas novas. Então, esse período de crise, digamos assim, financeira, profissional, também me impulsionou a correr atrás de outras coisas que eu queria há muito tempo. Então, por exemplo, podcast é uma coisa que eu passei a dar outro valor, colocar outra energia no podcast. As redes sociais é uma coisa que tá expandindo também, eu tô buscando fazer com mais, assim, afinco, mais disciplina. Atividade física, melhorar minha alimentação, ter acompanhamento médico mais firme. Sabe assim, melhorou minha saúde mental. Eu fui no psiquiatra agora aí. A gente vai começar a fazer o desmame de um dos remédios que eu tô tomando. Aliás, o único que eu tô tomando hoje em dia. Então assim, veja. Esse período crise da minha empresa também me trouxe coisas super boas. Não foi algo que me jogou assim, tipo, me deu uma rasteira. Eu falei, ai gente, nossa, deixa eu contar pra vocês, eu tô sofrendo. Tá? Então, profissionalmente, ok. Amigos, tá tudo bem também. Eu amo minhas amigas, eu já entendi mais ou menos qual que é a dinâmica de cada uma, como que eu, enfim, lido com cada amizade, quanto de energia eu coloco em cada uma. Tipo, coisas novas que eu tô fazendo. Baralho cigano, mesa radiônica, a Umbanda, né, que é uma novidade também, assim. Já não é mais tão novidade, né, porque eu já tô no terreiro há 2 anos já. Mas também tá indo tudo bem, tá indo tudo maravilhosamente bem. Tô me desenvolvendo super bem, tô amando. Baralho cigano também, tá sendo uma coisa super legal de fazer e tal. Mas assim, vocês entendem? Tá parecendo chato pra vocês ouvir isso? Porque se pra vocês aparecendo chato, vocês imaginam pra que minha amiga teria que ficar ouvindo isso durante um bom tempo quando a pessoa pergunta, e aí, a sua vida? Entende? E aí eu me sinto chata. Eu me sinto entediante. Porque, tipo, eu não tenho nada emocionante pra contar. Porque eu não tô ficando com várias pessoas, né? Afinal, vocês sabem que eu tenho um relacionamento aberto e não praticante. O meu relacionamento aberto, não praticante, continua maravilhoso, muito bem, obrigada. Minha família tá bem, minhas amigas estão bem, meu trabalho tá bem, então é isso. Tipo, e aí eu não sei o que falar. E as minhas amigas falam, não, tipo, mas conta, como é que tá a vida, como é que estão as coisas com a Cis. E aí eu fiquei me sentindo super mal. Falei, cacete, eu não tenho nada pra contar. Tipo, eu não tenho um casinho, eu não tenho, tipo, uma chefe escrota pra falar mal, eu não tenho uma treta no trabalho, eu não tenho... Sabe assim? Foi aí que me pegou mais, assim. Foi esse dia e essa ocasião com essas amigas que me pegou mais. Que aí voltou aquela conversa que eu falei que eu tive com a Bia, que a gente falou que as duas se acham desinteressantes. E eu falei, caralho, talvez eu realmente esteja desinteressante? Será que eu tô passando por uma fase desinteressante? Será que isso que eu tenho pra falar é realmente desinteressante? Ou eu que acho que é desinteressante e não dou nem a chance para as minhas amigas dizerem se é desinteressante ou não? Tipo, aí veio o meu questionamento. Por que parece tão desinteressante falar coisas boas? Vocês concordam? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero muito saber como que vocês lidam com isso. Tipo assim, quando vocês vão contar, quando alguém perguntar como é que tá a vida de vocês, vocês contam o que tá acontecendo de bom e vocês adoram isso? Ou vocês ficam procurando aquela área da vida que tá com problema pra poder contar? Ou vocês, tipo, super se satisfazem contando as coisas boas? Falando, ai, amiga, eu tive uma promoção no trabalho, tô ganhando melhor, conheci uma pessoa incrível, tô namorando, sabe assim? Como é que é pra vocês? Vocês já pararam pra pensar nisso? Se vocês focam em contar os problemas, ou alguma amiga quer saber a vida de vocês, tipo, vocês ficam pensando, tá, o que eu tenho de problema pra contar? Ou se vocês já saem falando as coisas boas e tá ótimo. Queria muito saber, porque eu tenho a impressão de que a tragédia, ela engaja muito mais. Assim, tô falando de uma forma exagerada, né? Tragédia, assim, mas eu coloco aqui em tragédia é tipo problema,
né? Os problemas eu tenho a impressão que eles engajam muito mais, né? Que as pessoas, tipo, querem saber e aí querem te dar conselho, te ajudar a resolver e tal. E as coisas boas, tipo, você conta e a pessoa fala, ah, legal, parabéns. E aí, tipo, talvez é realmente desinteressante, então, talvez, tipo, ninguém tem muita paciência pra ouvir notícia boa, será? E aí, por quê? Entende? Por que será? Será que é o mais fácil pra gente engajar em problema? E por quê? Se isso for verdade, por que será? Aí na minha cabeça, eu e meus divertidamente, a gente já formulou várias hipóteses, tá? E aí eu vou dividir com vocês e depois eu quero saber o que vocês acham. Uma das hipóteses que eu formulei aqui rapidamente na minha cabeça foi que o problema engaja mais porque a pessoa tem mais oportunidade de interagir no sentido de tentar te ajudar a resolver. Você reclama de algo, se você tem um problema, a pessoa pode dar opiniões no sentido de, tipo, eu faria isso, eu faria aquilo, acho que você tá vendo dessa forma, eu acho que você poderia ver dessa outra forma e tal. Então, engaja mais porque meio que tem mais o que falar. Quando você conta uma coisa boa que já tá resolvida, a pessoa fala o quê? Sabe? A pessoa fala, parabéns. Se você não tem nada que eu possa colaborar, então foda-se, sabe? É chato. É isso, será? É uma das minhas hipóteses. A minha outra hipótese é que é muito mais legal falar do problema dos outros do que dos seus próprios. Então, tipo assim, quando você conta que a sua vida tá boa, talvez isso deixe as outras pessoas mais chateadas, os ouvintes. Depende, né? Talvez, porque assim, se fossem suas amigas mesmo, elas deveriam ficar felizes, né? Mesmo sendo suas amigas do coração, elas são seres humanos, espero, né? A menos que você me diga aí que tem amizade com pessoal de outro plano, ou de repente outro planeta e tal. Mas, no geral, são humanas, suas amizades. Então, por mais que elas sejam felizes por você, será que pode ser que role uma crise, assim, interna, do tipo, caralho, a vida dela tá uma boa e a minha tá uma merda? E aí, o assunto ruim, o problema engaja mais porque a pessoa fica, tipo, de alguma lá no fundinho se sentindo um pouco superior. E aí ela fica mais inclinada a engajar pra te mostrar o quanto ela é melhor que você. Eu sei, gente, eu sei que é perverso. É uma coisa meio triste de pensar, né, que a sua amiga tá tentando ser melhor que você. Mas eu quero que vocês façam autocrítica aí, tá? Não precisa me contar, não precisa contar para suas amigas. Mas você com você mesma, pensa nisso. Será que você não prefere que a sua amiga esteja na merda? Pra você poder pensar, putz, minha vida nem é tão ruim assim? Gente, eu sei, vocês vão me criticar, falar, nossa, que filha da puta, que cruel. Mas, eu vou deixar pra vocês pensarem isso no cantinho de vocês. Vocês me dizem depois, no particular, se vocês acham que eu fui realmente tão cruel ou se eu acertei. Então tem essa hipótese também, de que assim, melhor ouvir problema porque faz eu me sentir melhor com os meus. E ouvir coisa boa faz eu me sentir um lixo, que você fala, caralho, a pessoa tá toda resolvida, minha vida é mó boa e eu tô aqui na merda, sabe? Tô, tipo, resolvendo um monte de treta e não aguento mais a minha vida, sabe assim? Então, pode ser isso. Ou pode ser as duas coisas juntas, né? Pode ser que você não goste de ouvir que a pessoa tá bem porque você tá na merda, e também porque a pessoa, quando tá na merda, você pode ajudar ela. E a pessoa, quando tá bem, você não tem muito o que falar. Só que aí eu entro em outra hipótese, já dando gancho, aproveitando um gancho que eu já coloquei na conversa ali no começo, que é, será que a gente não sabe conversar? Entendeu? Que aí tem a ver com o que eu falei lá no começo. Será que a gente não sabe escutar? E a gente não sabe interagir? E aí, a conversa parece que fica monótona quando a pessoa tá contando alguma coisa boa. Porque, tipo assim, vamos pensar. Se a pessoa conta uma coisa legal, tipo, vamos usar o meu exemplo, já que eu explanei minha vida toda pra vocês aqui. Eu falo, gente, tá tudo bem. Tipo, a minha empresa tá bem. Sua empresa tá bem. O que vocês costumam fazer, assim? Quais palestras estão saindo mais? O que você tá sentindo, assim, das empresas? Que elas estão buscando mais o que hoje em dia? Saúde mental, você acha? Porque eu percebo que as pessoas estão muito malucas, né? Então, eu imagino que saúde mental seja algo que tá saindo bastante. Qual o tema você mais gosta de falar? Qual o tema você acha que você queria vender mais, assim? O que você acha? Sua empresa não tá indo bem, no que você tá focando agora, então? Essa ideia que você tá tendo, será que é legal? Sabe, tem um monte de coisa pra perguntar. Então, será que a gente não sabe conversar direito? E a gente fica, a pessoa conta uma coisa boa, você não interage? E eu tô falando de mim também, né? Claro, eu tô sempre falando de mim. Falando de vocês e falando de mim. Então, eu fiquei me perguntando isso, tipo, será que a gente tem dificuldade de interagir, de conversar, de ser ouvinte? Um ouvinte interessado, tá, gente? Porque, assim, ouvinte é fácil ser. Né? Você ali ser espectador de uma história é fácil, tá? Você às vezes não precisa nem estar lá. A sua alma pode ter ido embora pra Nárnia e você tá ali fingindo que tá ouvindo o negócio, a história. Mas ser um bom ouvinte, eu acho que é uma coisa que tá em falta, sabia? Eu percebo isso, assim, que as pessoas estão tendo uma dificuldade de ser ouvintes, assim. Todo mundo quer ser falante, né? Não sei se as redes sociais também agravaram isso. Provavelmente sim, né? Porque as redes sociais tiveram um puta impacto na nossa vida, né? No jeito que a gente se comunica e tal. Então eu fico pensando também se, tipo, a linguagem das redes sociais em que ninguém se ouve, mas todo mundo quer falar, ou todo mundo ou sente que tem que falar, fez a gente desaprender a escutar. Porque
se você for ver, né, nosso momento de escuta na internet, tipo, nas redes sociais, os conteúdos, tipo, a gente escolhe o que a gente quer ouvir, né? A gente escolhe. Você só ouve o que você acha interessante, porque você escolheu ouvir, senão você já passa pro próximo post. Ou você desliga o som, né, que você aperta o botãozinho lá pra desligar o som, ou você vai pro próximo post que te interessa. E aí você vai ouvir aquele post, aquele vídeo, aquela pessoa falando que imediatamente te interessou. Numa conversa com outras pessoas, não é bem assim, né? Tipo, sua amiga começa a falar, não dá pra você passar ela pro lado e falar, não, você não gostei. Próxima, entende? E aí, será que de alguma forma a gente desaprendeu a ouvir histórias reais, pessoas reais, e aí a gente tá ficando... Tipo, as conversas das pessoas reais que a gente ouve estão ficando desinteressantes. Porque não é a gente que escolhe, não tem, né? Porque quando você tá conversando com uma pessoa também na vida real, tipo, tá tomando um café com as suas amigas. Você não tem aquele monte de estímulo de coisa pulando na tela, né? Não tem uma estrelinha pulando na tela, uma promoção de Bitcoin, um banner, um efeito, um estroboscópio. É só uma pessoa falando numa velocidade normal, que não é nem 1.5. Será que de alguma forma a gente tá ficando entediado, então, de ouvir? E aí, como a gente tá ficando entediado, a gente tá se tornando péssimos ouvintes? Porque a gente, tipo, simplesmente desconecta, assim, deixa a pessoa falando sozinha e mal recebe a mensagem? E é por isso que tá difícil a gente interagir e achar legal qualquer coisa que a pessoa conte? Será? Não sei. Será que existe junto com isso, uma tendência nossa a gostar de tragédia? Porque a gente, enfim, se sente útil e participativo, e aí a gente só vai engajar com o problema? Tipo assim, nada é interessante, mas quando a pessoa conta assim, que foi assaltada, ou que levou um chifre, pronto, você quer saber tudo. Por quê? E aí também fiquei me questionando, por que eu estou me sentindo desinteressante? Que aí essa é a principal questão, que é a questão que vai pra terapia, né? Essa semana. E é, por que pra mim foi tão ruim? Tipo, por que eu me senti tão desinteressante, sabe? Porque aí também vem aquela história, não é tudo sobre o outro, né? Tipo, não é sobre a reação das minhas amigas, porque elas queriam saber. Elas estavam me perguntando as coisas, tipo, elas se interessaram em perguntar. Quando eu falei que tava tudo bem, elas perguntaram, tipo, tópico a tópico, sabe? Mas por que eu me senti tão idiota falando com elas? Tipo, eu me senti tão desinteressante respondendo as perguntas e, tipo, falando, gente, não, tá, deixa quieto, vamos embora, porque não tem nada pra contar, né? Por que eu me julguei tanto, sabe? Aí... né, não sei dizer pra vocês. Essas teorias eu ainda não formulei. Vou precisar formular lá na terapia. E aí, alinhado a isso também, coincidência ou não, eu vi um post essa semana sobre... não lembro exatamente o texto, tá? No post vai ser difícil eu achar agora, mas depois eu procuro pra deixar na descrição do episódio. Era um post falando por que relacionamentos saudáveis parecem monótonos. Era algo assim, tá? Não sei se era exatamente esse texto. Eles estavam explicando, tipo assim, por que a gente... Quando a gente não tá vivendo aquele relacionamento maluco, que nem eu falei aqui, né? Que a gente tá, tipo, sempre... sofrendo, chorando, brigando, com aquela coisa passional e tal. Por que isso parece chato? Tipo, por que isso parece ter uma coisa errada, sabe? Eu e a Cissa, a gente fala bastante sobre isso, assim. Eu penso bastante sobre isso também, que tipo... Nosso relacionamento tá indo super bem. Será que isso é um problema? A gente fica meio que caçando problema, assim, de uma forma até meio inconsciente, assim, sabe? Porque não parece normal. Tipo, não parece normal você não ter nenhuma briga na semana, ninguém ter tido uma crise de ciúmes, ninguém ter, tipo, ficado o dia sem falar com você. Sei, parece que tá errado. Parece que a gente tá namorando errado, sabe? Então, aí você fica, mas se a gente tá namorando errado, qual é o jeito certo? O que a gente deveria estar fazendo? Será que a gente tem um problema, então? Qual seria o nosso problema? Aí fica meio nessa vibe, assim. Então eu achei bem interessante, mas na verdade o post era sobre isso, porque que, tipo, o relacionamento, né, parece entediante, digamos assim, mas defendendo que esse é o melhor jeito dele ser, tá? O post, na verdade, explicava por que a gente não deve cair nessa, de achar que a falta de briga, a falta dessas coisas mais, entre aspas, assim, que a gente tem como passionais, né, que a gente entende como passionais, por que a falta disso não é falta de amor? Aliás, é talvez a presença do amor, talvez seja o sinal de que existe amor ali, né, e não só a paixão arrebatadora, é justamente essa falta de conflito. Tipo, talvez a falta de conflito mostre que existe uma relação saudável de troca, de preocupação com o outro, de escuta, né, que a gente já falou extensamente aqui sobre a importância da escuta. Então, talvez por isso que não tem essa emoção toda, porque você tá, tipo, conseguindo se comunicar, você tá conseguindo ser quem você é, você tá conseguindo ser honesta, você tá conseguindo expor seus sentimentos, expor suas frustrações, sem que isso seja um grande problema. Então, pode talvez parecer monótono, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de relação mais tranquila, esse amor mais baseado na troca, assim, do que nessa coisa da paixão descontrolada. O post defendia meio que isso, assim, que talvez essa, entre aspas, falta de emoção, né, que na verdade a gente entende a falta de conflito como falta de emoção. Essa falta de emoção, entre aspas, seja realmente, na verdade, o sinal de uma boa relação.
é uma relação que está sendo construída uma base mais sólida do que a base de uma grande paixão estratosférica, sabe? Achei interessante, assim, acho que tem bastante coisa útil naquele post pra mim. Fez muito sentido, assim, entre eu e a Cissa, eu acho que o rolê é um pouco esse, assim, a gente tá procurando justamente criar um espaço de um amor seguro e tranquilo, onde a gente se sinta segura e não precise viver no medo, tipo, não precise viver na tensão, sabe? Pra que nós duas possamos curtir esse lugar, né? Que o relacionamento possa ser um lugar tranquilo de amor, de segurança, e de onde a gente possa, tipo, descarregar mesmo, sabe? E se recarregar também, né? Que é tão importante. Então, por isso que ele parece monótono. Só que, aí a gente esbarra em outra coisa que acho que vou deixar pro próximo episódio ou pra algum outro, porque senão vai ficar muito longo esse aqui. Porque, tipo, quais são as bases, quais são os referenciais pra gente achar isso, né? Pra gente achar que esse amor conturbado é melhor do que o amor tranquilo. Tipo, por que a gente fica buscando, talvez, essa conturbação? Será que é uma das nossas referências culturais? É tipo novela, filme, que sempre tem que ter, nossa, um grande sofrimento. Porque é isso, né? Você não vai ver um filme de um casal acompanhando a vida de um casal que tá há 30 anos juntos felizes, né? O filme só vai existir se tiver algum problema. Porque senão também ninguém é no cinema, né? Só pra ficar assistindo duas pessoas tranquilas. Então, será que é isso? Assim, nossos referenciais são sempre de tipo treta, crise e tal, e a gente não consegue entender como que dá pra ser feliz, amada e segura num ambiente tranquilo? Ou que esse ambiente tranquilo não significa amor? O que significa amor é só essa loucura? Não sei, fiquei pensando um pouco nisso, assim, por que pra gente é tão difícil aceitar de que esse relacionamento tranquilo é, porra, muito amor, sabe? E é algo que a gente vem trabalhando muito, assim, né? Eu e a Cissa entendendo esse amor, assim, tipo, o que é esse amor praticamente novo, assim, da gente, que é tipo, talvez pra fora ele possa parecer entediante, mas pra gente não é entediante, assim, pra gente é bem maravilhoso, inclusive, porque a gente vive numa super tranquilidade, alegria. Por exemplo, agora, nesse exato momento que eu estou gravando, a Cissa está na praia, está em Caraguá, sozinha, porque ela tava com vontade de ficar sozinha, ela precisava desse momento pra ela, e a gente conversou, ela me falou o que ela queria e tal, a gente, né, combinou, beleza, ela arrumou as coisas dela e foi ontem pra praia. Tá lá, curtindo a companhia dela e eu tô aqui em casa, curtindo a minha. Sabe, sem que isso seja um grande problema. É doido, né? Porque assim, nossa, acho que em outros relacionamentos que eu tive, eu não... Acho que primeiro que eu nem cogitava essa possibilidade. E se eu cogitasse, eu acho que eu não falaria. Eu não teria coragem de falar. Porque eu já pensaria, tipo, nossa, vai ser um escândalo, isso aqui vai ser uma briga, sabe? Tipo, nem... Acho que eu nem traria a possibilidade à tona, assim. E a gente tá construindo uma relação que a gente possa falar, porra, acho que eu tô um pouco cansada da sua fuça. 24 horas por dia, então eu vou dar uma espairecida. E a outra falar, cara, tudo bem, eu entendo, eu também sou cansada da minha fuça e da sua também um pouquinho. Sem que isso faça a gente pensar que a gente não se ama, sabe? Sem que isso mude o jeito que a gente se gosta, se vê, o sentimento que a gente tem uma pela outra e tal. Então é isso, cara. O modo desse episódio era eu entender por que eu me acho desinteressante num momento da minha vida que não vou falar raro, porque, né, não gosto de profetizar, mas vamos combinar que, né, são raras essas fases da nossa vida que a gente fala, caralho, acho que também tudo bem, sabe? Acho que, sei lá, fazia muito tempo que eu não sentia isso, assim, tipo, tão, assim, completo, sabe? De falar, não, acho que realmente eu tô numa fase que tá tudo bem, tá, tipo, tudo encaixadinho e tal. Eu sei que não vai durar pra sempre, porque, né, a vida é isso aí, altos e baixos, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que a gente não sei o que é, mas muito provavelmente vem alguma coisa aí pra me destabilizar, que bom, né? Porque senão seria uma monotonia, uma coisa chata pra caralho. Mas no momento, que eu não sei quanto tempo vai durar, tudo bem. E aí, não sei, fico com receio disso ser chato para outras pessoas, assim, de ser algo não interessante. Aí eu também fico preocupada, assim, será que vai ser sempre assim agora? Pô, será que eu nunca vou ter nada? Não, eu vou ter, com certeza eu vou, porque acho que é isso que eu falei já lá no começo. Eu acho que eu sou uma pessoa interessante, eu acho que eu tenho muitas ideias, eu gosto de me envolver com muitas coisas, eu gosto de aprender muitas coisas, tá? Então eu acho que eu sempre vou ter alguma coisa pra contar. E sempre vou caçar alguma coisa pra me embananar. Eu sempre vou caçar um negocinho pra poder falar, gente, sabe? Ai, fui tomar um chá do Santo Daime, fiquei doidona, fiquei muito ansiosa. Eu sempre vou buscar alguma coisa diferente pra viver, assim, porque é minha característica. Eu sei que não vai ficar assim, calma e tudo no esquema pra sempre. Eu sei disso. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Mas é que realmente eu tô numa fase assim que eu fazia muito tempo. Acho que eu nunca tinha estado numa fase assim as coisas tão encaixadinhas assim, sabe? Acho que por isso que eu tô estranhando também. Mas quem sabe, né? Quem sabe isso é talvez mais comum na maturidade, né? Porque a gente também vai aprendendo tanta coisa, vai escolhendo tão melhor as coisas, que a gente, tipo, já... Aquele período de, tipo, nossa, grandes emoções bizarras também não vai ser mais tão comum, né? De, tipo, nossa,
Eu não vou ter mais pra contar, tipo assim, cara, fui pra balada, beijei 8. Nunca tive, né? Aliás, nunca tive isso pra contar, porque não é muito o meu perfil. Mas, sei lá, altos e baixos. Mas talvez essa fase de uma certa calma, entre aspas, né? Vai ser mais comum agora, dessa versão 3.6 pra frente. Ai, gente, então é isso. Adorei nosso papo, viu? Agradeço muito vocês por ficarem aqui me ouvindo até agora. Foi muito gostoso trocar essa ideia. Não tinha trocar não, porque só eu que falei, né? Mas foi muito gostoso falar com vocês sobre isso. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que tenha gerado aí reflexões interessantes. Eu quero muito saber o que vocês acham. Ah, Mari G, como que eu faço pra você saber o que eu achei? Bom, minhas filhas, tem alguns jeitos. Ou você pode entrar lá no Instagram e me procurar. Meu arroba é @eumarigê. Esse G do final é mudo. Aí você me procura lá e me manda um ADM, manda uma mensagem falando: eu vi o episódio tal, adorei. Isso é uma opção. A outra opção é você entrar no nosso grupo de Zap pra comentar os episódios, comentar os assuntos dos episódios. Aí, como é que você faz pra entrar no grupo de Zap? Você manda uma mensagem lá pra mim no Instagram também. Você viu que tudo vai acabar no Instagram, né? Você vai ter que mandar uma mensagem lá. Você manda uma mensagem lá no Insta pra mim, que eu te mando o link do grupo. E aí você pode comentar não só comigo, mas com várias outras ouvintes sobre o tema do episódio, o que você achou, o que você pensou e tal. É muito legal lá, a galera sempre comenta bastante, sempre engaja, sempre mandam links, referências legais e tal, e também depoimentos pessoais que eu acho riquíssimos, maravilhosos, né? Então esse é um outro jeito que você tem, ou você pode mandar um e-mail, se você estiver assim, se sentindo mais corporativa, assim, mais séria, você pode mandar um e-mail para podcastdamarigê@gmail.com. Esse endereço também está aqui na descrição do episódio. E é isso, tá bom já de jeito. Você pode comentar aqui no Spotify também. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode comentar aqui, sabia? Pois é, menina, tem uma seção de comentários aqui no Spotify. Você pode ir lá, escrever seus comentários, que eu vou ver, eu vejo todos. E eu respondo pra vocês lá, também nos comentários. Então, olha só, tem muitos jeitos, né? É só você escolher o seu jeito de comentar, de interagir, tá joia? Então tá joia. Obrigada mais uma vez. Semana que vem voltamos com mais episódios. Espero ter vocês por aqui, tá bom? Um beijo, meus amores.